Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos dando continuidade ao nosso estudo das Escrituras. Vamos iniciar hoje o livro de Jacó, pelo capítulo 1 e 2. Pois bem, vamos ao nosso estudo. Livro de Jacó, irmão de Nefe. As palavras de sua pregação a seus irmãos. Ele confunde um homem que procura destruir a doutrina de Cristo. Algumas palavras sobre a história do povo de Nefe. Capítulo 1. Jacó e José procuram persuadir os homens a crerem em Cristo e a guardarem seus mandamentos. Nefe morre. A iniquidade prevalece entre os nefitas, aproximadamente 544 a 421 a.C. Pois eis que aconteceu que 55 anos se passaram desde a época em que Lei deixara Jerusalém. E Nefe deu a mim, Jacó, um mandamento concernente às palavras menores, nas quais estão gravadas essas coisas. E ele ordenou a mim, Jacó, que escrevesse nestas placas algumas das coisas que eu considerasse muito preciosas, que eu não tratasse, a não ser ligeiramente, da história deste povo, que é chamado povo de Nefe. Porque ele disse que a história de seu povo deveria ser gravada nas suas outras placas, e que eu deveria guardar essas placas e transmiti-las a meus descendentes, de geração em geração. E se houvesse prédicas sagradas, ou grandes revelações ou profecias, deveria eu gravar seus pontos principais nestas placas e escrever sobre elas tanto quanto fosse possível, por amor a Cristo e para o bem de nosso povo. Pois em virtude de nossa fé e grande ansiedade, verdadeiramente nos haviam sido reveladas as coisas que aconteceriam a nosso povo. E tivemos também muitas revelações e o espírito de muita profecia. Sabíamos, portanto, de Cristo e de seu reino que haveria de vir. Portanto, trabalhamos diligentemente entre os de nosso povo, a fim de persuadi-los a virem a Cristo e participarem da bondade de Deus, para entrarem em seu descanso, a fim de que, de nenhum modo, eles jurassem em sua ira que não entrariam, como na provocação, nos dias de tentação, enquanto os filhos de Israel estavam no deserto. Portanto, provera a Deus que pudéssemos persuadir todos os homens a não se rebelarem contra Deus, a não o provocarem à ira, mas que todos os homens acreditassem em Cristo e considerassem sua morte e carregassem sua cruz e suportassem a vergonha do mundo. Portanto, eu, Jacó, tomo a meu cargo cumprir o mandamento de meu irmão Nefe. Ora, Nefe começou a envelhecer e viu que logo morreria. Portanto, ungiu um homem para ser rei e governador de seu povo, de acordo com os governos dos reis. O povo amava Nefe profundamente, por ter sido seu grande protetor, ter empunhado a espada de Labão em sua defesa e trabalhado todos os seus dias por seu bem-estar. Portanto, o povo queria que a memória de seu nome fosse conservada e que todos os que governassem em seu lugar fossem chamados pelo povo de Nefe II, Nefe III e assim por diante, de acordo com os governos dos reis, e assim foram chamados pelo povo, fosse qual fosse seu nome. E aconteceu que Nefe morreu. Ora, aqueles que não eram lamanitas eram nefitas. Não obstante, eram chamados de nefitas, jacobitas, josefitas, zoramitas, lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. Mas eu, Jacó, daqui por diante não os mencionarei por esses nomes, mas chamarei de lamanitas aos que procuram destruir o povo de Nefe. E aos que são amigos de Nefe, eu chamarei de nefitas, ou seja, o povo de Nefe, segundo os governos dos reis. E então aconteceu que o povo de Nefe, sob o governo do segundo rei, começou a endurecer o coração, permitindo-se, de certa forma, práticas iníquas, assim como Davi, na antiguidade, que desejara ter muitas esposas e concubinas, e também Salomão, seu filho. Sim, e eles também começaram a procurar muito ouro e prata, e começaram a ser um tanto orgulhosos. Portanto, eu, Jacó, disse-lhes estas palavras, enquanto os ensinava no templo, tendo primeiramente
recebido esta missão do Senhor. Porque eu, Jacó, e meu irmão José havíamos sido consagrados sacerdotes e mestres deste povo pela mão de Nefe. E nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo, se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus, assim trabalhando com toda a nossa força. Seu sangue não mancharia nossas vestimentas. Caso contrário, o seu sangue cairia sobre nossas vestimentas e não seríamos declarados sem mancha no último dia. Este foi o capítulo 1 do livro de Jacó. Vamos continuar agora para o capítulo 2. Capítulo 2. Jacó denuncia o amor às riquezas, o orgulho e a falta de castidade. Os homens podem procurar obter riquezas para ajudar seus semelhantes. O Senhor ordena que nenhum homem entre os nefitas tenha mais do que uma esposa. O Senhor deleita-se na castidade das mulheres. Aproximadamente 544 a 521 a.C. A 421 a.C. As palavras que Jacó, irmão de Nefe, dirigiu ao povo de Nefe depois da morte de Nefe. Agora, meus amados irmãos, eu, Jacó, de acordo com a responsabilidade que tenho para com Deus de magnificar meu ofício com sobriedade e para livrar minhas vestimentas de vossos pecados, venho hoje ao templo para declarar-vos a palavra de Deus. E vós mesmos sabeis que, até aqui, eu tenho sido diligente no exercício de meu chamado. Hoje, porém, sinto-me curvado sobre o peso de um desejo e ansiedade muito maiores pelo bem-estar de vossa alma do que senti até agora. Pois eis que até agora tendes sido obedientes à palavra do Senhor, a qual eu vos tenho dado. Ouve-me, porém, e sabei que, com o auxílio do onipotente Criador dos céus e da terra, posso falar-vos a respeito de vossos pensamentos, de como estáis começando a cometer pecado. Pecado esse que me parece muito abominável. Sim, e abominável a Deus. Sim, entristece-me a alma e faz-me encolher de vergonha ante meu Criador ter que vos testemunhar sobre a maldade de vosso coração. E também me entristece ter que usar uma linguagem tão forte a vosso respeito perante vossas mulheres e vossos filhos. Quando muitos têm sentimentos sumamente ternos e castos e delicados perante Deus, o que é agradável a Deus. E supondo que eles tenham vindo aqui para ouvir a agradável palavra de Deus, sim, a palavra que cura a alma ferida. Portanto, pesa-me a alma por ser compelido, por causa do estrito mandamento que recebi de Deus, a admoestar-vos segundo vossos crimes, a aumentar as feridas dos que já estão feridos, em vez de consolá-los e curar-lhes as feridas. E os que não foram feridos, em vez de se banquetearem com a palavra agradável de Deus, têm a alma traspassada e a delicadamente ferida por punhais. Mas, não obstante a magnitude da tarefa, devo agir segundo os mandamentos estritos de Deus, e falar-vos de vossas maldades e abominações na presença dos puros de coração e daqueles de coração quebrantado, sob o olhar penetrante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Portanto, devo dizer-vos a verdade, de acordo com a clareza da palavra de Deus. Pois eis que, tendo eu inquirido o Senhor, assim me veio a palavra, dizendo: Jacó, vai ao templo amanhã e declara a este povo a palavra que te darei. E agora eis que, meus irmãos, esta é a palavra que vos declaro, que muitos de vós haveis começado a procurar ouro e prata, e toda espécie de minerais preciosos que se encontram em abundância nesta terra, que é uma terra de promissão para vós e para vossos descendentes. E a mão da providência favoreceu-nos muito agradavelmente, de modo que obtivestes muitas riquezas, e porque alguns de vós obtivestes mais abundantemente do que vossos irmãos, enchestes o coração de orgulho e andais com dura cerviz e cabeça levantada devido aos vossos custosos trajes. E perseguis vossos irmãos, porque supondes
que sois melhores do que eles. E agora, meus irmãos, supondes que Deus vos justifica nisto? Eis que vos digo, não. Ele, porém, condena-vos, e se persistirdes nestas coisas, seus julgamentos cairão rapidamente sobre vós. Oh, se ele vos mostrasse que vos pode traspassar e que, com um relance de seu olhar, pode lançar-vos ao pó. Oh, se ele vos livrasse desta iniquidade e abominação. E ó, se escutasseis a palavra de seus mandamentos e não permitisseis que o orgulho de vosso coração vos destruísse a alma. Pensai em vossos irmãos como em vós mesmos, e sede amáveis para com todos e liberais com vossos bens, para que vossos irmãos sejam ricos como vós. Mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas. E se as procurardes, e procurá-las eis com o fito de praticar o bem, de vestir os nus, e alimentar os famintos, e libertar os cativos, e confortar os doentes e aflitos. E agora, meus irmãos, falei-vos sobre o orgulho, e aqueles de que vós afligistes o próximo, e o perseguistes devido ao orgulho de vosso coração, por causa das coisas que Deus vos deu. Que dizeis isto? Que dizeis disto? Não supondes que tais coisas são abomináveis àquele que criou toda a carne? E para ele, uma criatura é tão preciosa como a outra. E toda a carne vem do pó. E a todos criou para o mesmo fim, para que guardassem seus mandamentos, e glorificassem-no para sempre. E agora cesso de falar-vos sobre esse orgulho. E se não tivesse que vos falar sobre um crime ainda maior, meu coração regozijar-se-ia imensamente por vós. Mas a palavra de Deus me oprime por causa de vossos crimes maiores. Pois eis que assim diz o Senhor, este povo começa a tornar-se iníquo. Eles não entendem as Escrituras, pois procuram desculpar-se por cometer libertinagens, por causa das coisas que foram escritas com referência a Davi e seu filho Salomão. Eis que Davi e Salomão realmente tiveram muitas esposas e concubinas, o que foi abominável diante de mim, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor: tirei deste povo da terra de Jerusalém pelo poder de meu braço, a fim de suscitar para mim um ramo justo do fruto dos lombos de José. Portanto, eu, o Senhor Deus, não permitirei que este povo proceda como os antigos. Portanto, meus irmãos, ouve-me e atentai para a palavra do Senhor, pois nenhum homem dentre vós terá mais do que uma esposa, e não terá concubina alguma. Porque eu, o Senhor Deus, deleito-me na castidade das mulheres, e as libertinagens são para mim abominação, assim diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, este povo guardará os meus mandamentos, diz o Senhor dos Exércitos, ou a terra será amaldiçoada por sua causa. Porque se eu quiser suscitar posteridade para mim, diz o Senhor dos Exércitos, ordenarei isto a meu povo. Em outras circunstâncias, meu povo dará ouvidos a estas coisas. Porque eis que eu, o Senhor, vi a dor e ouvi o lamento das filhas de meu povo na terra de Jerusalém. Sim, em todas as terras de meu povo, por causa das iniquidades e abominações de seus maridos. E não permitirei, diz o Senhor dos Exércitos, que o lamento das belas filhas deste povo que tirei da terra de Jerusalém suba a mim contra os homens de meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Porque não levarão em cativeiro as filhas de meu povo, por causa de sua ternura, nem que eu os visite com uma terrível maldição, até mesmo destruição, porque eles não cometerão libertinagens como os antigos, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, eis que, meus amados irmãos, sabeis que estes mandamentos foram dados a nosso pai, Leí. Portanto, já os conhecieis, e caístes em grande condenação, porque haveis feito essas coisas que não devíeis ter feito. Eis que haveis praticado maiores iniquidades que os lamanitas, nossos irmãos. Haveis quebrantado o coração de vossas ternas esposas, e perdido a confiança de vossos filhos, por causa de vossos maus exemplos.
diante deles, e os soluços do coração deles sobem a Deus contra vós. E por causa da severidade da palavra de Deus, que desce contra vós, muitos corações pereceram, traspassados por profundas feridas. E esse foi o capítulo 2 do livro de Jacó. E aqui, meus queridos irmãos, nós podemos ver que no primeiro capítulo ele explica um pouquinho a respeito do que ele escreveria nas placas de ouro, que hoje em dia é o livro de Jacó, o início. E o que mais podemos prestar atenção, ainda mais hoje em dia, é a respeito do capítulo 2, que fala sobre o orgulho, que muitos de nossos irmãos nesse mundo, eles buscam acumular riquezas, a tal ponto de se sentirem orgulhosos, de alimentar o orgulho em seus corações e se sentirem melhor do que os outros, que são menores. E assim como isso soa como abominação aos olhos de Deus, espero que soe como abominação também em seus olhos, nos olhos de todos aqueles que assistem esse vídeo, e assim como soa nos meus. Pois as riquezas são para todos. Na terra há muito e há de sobra. E no momento que, porventura, um de nós conseguiu acumular muita riqueza, que seja usado como diz aqui, no versículo 19. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, pois antes de procurarmos as riquezas deste mundo, devemos procurar nosso Senhor e as riquezas de nosso Pai Celestial. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas, se as procurardes e procurá-las-eis com o fito de praticar o bem. Aqui eu posso dizer para vocês que tem muitas pessoas com menos conhecimento, é claro, algumas têm mais, outras têm menos, e isso não tem problema nenhum, que buscam a palavra de nosso Senhor na esperança de obter riqueza, riquezas financeiras. O que, se for da vontade do Pai Celestial, é claro que isso acontecerá. Mas, no momento que nós buscamos a palavra de nosso Senhor, nós seremos abençoados, aqui diz, conseguireis riquezas, se as procurardes e procurá-las-eis com o fito de praticar o bem. Vamos dar o exemplo de que alguém busca ficar rico para ajudar as pessoas, para vestir os nus, para alimentar os famintos, como verei aqui mais para frente, e confortar o coração daqueles que não têm grande poder financeiro ou nenhum poder financeiro. Eu digo para vocês que isso é um ótimo intento, é uma ótima vontade, é um ótimo desejo de obter riqueza. Mas eu digo para vocês que a riqueza do espírito, ela sempre vai ser maior que a riqueza financeira. No momento que nós procuramos e encontramos uma esperança em Cristo, nós conseguimos receber essa riqueza, a riqueza do espírito. E se a gente procurar elas, e a gente vai procurar com o intuito de praticar o bem. Se tu procura com todo o teu coração a esperança em Cristo, a gente encontra a esperança em Cristo e encontra a verdadeira riqueza. E através da palavra de Cristo, a palavra que conforta o coração, a palavra que alimenta o espírito, a palavra que sacia a nossa alma, a gente vai encontrar ela. E a partir disso, a vida se torna mais leve, nossos corações se tornam mais leves, pois, como diz nas Escrituras, nosso Senhor, Pai Celestial, Jesus Cristo, Ele nos dá a paz, não como os homens deste mundo nos dão, mas a verdadeira paz, a paz do Espírito. E essa é a verdadeira riqueza. E, continuando, de vestir os nus e alimentar os famintos, e libertar os cativos e confortar os doentes e aflitos. E aí entra também a parte financeira, onde nós podemos vestir aqueles que não têm roupa, que tem um sapato furado, ou uma camisa furada, ou uma camisa mais simples. Alimentar os famintos, pois a gente pode ter um banquete todos os dias. Uma mesa farta, uma mesa enorme, mas uma fatia de pão também pode ser o banquete de muitas pessoas. Libertar os cativos, ou seja, através do poder financeiro a gente também pode libertar aqueles que são cativos de conhecimento. Aqueles que não têm acesso à informação, aqueles que têm a vontade de fazer um curso e não conseguem por não ter meios financeiros, um concurso, uma faculdade, uma profissão, e confortar os doentes e aflitos. Todos nós sabemos que medicamentos são caros, que
exames mais refinados, por assim dizer, eles são de um valor mais elevado. E se eu, ou vocês que estão assistindo nesse momento, têm o poder financeiro para isso, e conhecem alguém que precisa de algo assim, pode ajudar sim, com toda certeza. Se sentir no seu coração que é o correto, ajudem sim, por favor. Pois nós temos aqui no Brasil o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E ele sim ajuda muitas pessoas gratuitamente, mas nós sabemos que o dinheiro, quando usado com sabedoria, ele consegue fazer muito mais do que o SUS já faz. E, como diz aqui no versículo 20, agora, meus irmãos, falei a vocês sobre o orgulho. E eu também falo a vocês a respeito do orgulho. E que nós não persigamos aqueles que têm o menor poder financeiro. E agora, assim como disse Jacó, também me parte o coração agora falando aos homens que buscam, não todos que estão assistindo, é claro, que os homens buscam ter muitas mulheres e deixam suas famílias em casa, suas esposas, seus filhos pequenos, às vezes até suas esposas grávidas, para ir atrás de outras mulheres. Trazendo para esse contexto da época em que foi escrito esse livro, é uma abominação aos olhos do Senhor, pois o homem, ele é a base de seu lar. Nosso Senhor é o alicerce. O Evangelho é o alicerce e o homem é a base de sua família. E no momento que a base se enfraquece, ou que ele atrai para si destruição, ele acaba destruindo o resto de sua família, suas esposas, seus filhos. E eu digo para vocês que, sim, muitas esposas oram ao Pai Celestial tristes: por favor, meu Senhor, mude o coração de meu marido. Ou os filhos também choram e oram, e seus prantos sobem ao Pai Celestial: por favor, mude o coração de meu pai. E o Senhor, ele virá atrás destes homens que não buscam o perdão nem o arrependimento de nosso Senhor. E assim como também as mulheres que entregam seus corpos voluntariamente a todo aquele que deseja. E o Senhor, como diz no início do capítulo 2, vou ler aqui para vocês, que o Senhor, o Senhor deleita-se na castidade das mulheres. Hoje em dia, o acesso ao corpo uns dos outros, ele tem se tornado cada vez mais fácil. E muitas mulheres também, infelizmente, acabaram indo por esse caminho. Infelizmente, acabaram tomando algumas escolhas erradas e foram por este caminho. E há sim tempo para o arrependimento, tanto das mulheres quanto dos homens, que eu acabei de falar, o perdão e o verdadeiro recomeço de todo o nosso coração. E o conselho que eu deixo para as mulheres é que procurem se manter castas, o máximo que vocês puderem. E não se entreguem a qualquer um. Inclusive também em questão do casamento, agora falando entre homem e mulher, se aqueles que não conseguem segurar o desejo da própria carne, então que se casem logo, pois vão poder ter uma conjunção carnal com seu parceiro e será da forma correta, pois estarão sobre o sagrado matrimônio feito perante ao nosso Pai Celestial. E o que eu digo para vocês é que vocês, assim como estudam as palavras, possam orar e vigiar. Como diz no Novo Testamento, em Mateus 26:41, se não me falha a memória. Orai e vigiai, pois a alma está pronta, mas a carne ainda é fraca. Eu digo para vocês que se vocês estão errando, ou se conhecem o seu parceiro ou alguém que está errando nesses pontos, no quesito de orgulho, da falta de castidade, e tanto dos homens quanto das mulheres, eu digo para vocês que orem ao Pai Celestial. Pois aqui diz, no momento que o pranto dessas pessoas que estão magoadas, aqui diz das mulheres e das crianças, que se magoaram contra os homens de seu povo, o Senhor não permitirá que as suas belas e amadas filhas sofram por causa da iniquidade dos homens. E este é o testemunho que eu deixo para vocês, que mantenham a sua castidade, que livrem-se de seu orgulho e busquem a união das famílias. E tenham fé em nosso Senhor, orem, procurem ajuda nas escrituras e em pessoas que amam vocês de verdade e que vão guiar vocês realmente para a palavra de nosso Senhor e não vão desviar vocês de alguma maneira. Eu aconselho vocês que busquem oração, busquem a castidade e se mesmo assim não conseguirem, não se casem só para satisfazer a carne, mas escolham
com cautela e com oração e com todo o seu amor o seu companheiro, pois o seu companheiro, seja um homem procurando uma mulher ou uma mulher procurando um homem, será seu companheiro para toda a vida, para toda a eternidade, se assim vocês escolherem e o Pai Celestial abençoar essa escolha de vocês. Tomem cuidado na escolha dos seus companheiros. Tomem cuidado com aquele que diz que se fazer só um pouquinho não é errado, se desviar um pouquinho da palavra ou se ausentar das escrituras e das orações, ou um pouquinho só não faz mal. Procurem aquele que aproxime vocês do Pai Celestial, não aquele que dá uma desculpa ou usa as escrituras para ter um motivo para fazer coisa errada. Busque aqueles que aproximam vocês da verdade, sendo a verdade aquilo que vocês querem ouvir ou não. A verdade de nosso Pai Celestial sempre será a verdade. E eu deixo esse meu testemunho e essa leitura desses 2 capítulos de todo o meu coração e amor a vocês, todos meus irmãos, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.